Olá, eu sou Jonas Vieira e estou aqui gravando mais uma videoaula, mas agora sobre uma temática super interessante. Tenho certeza que vocês vão adorar. Vou só começar aqui a apresentar os slides para que vocês possam visualizar, né? E assim promover o melhor ensino-aprendizagem possível. Só olhando aqui se está apresentando. Espera, vou colocar para apresentar. Compartilhar. Pronto. Tela inteira, compartilhar. Prontinho, voltei. Pronto, acredito que agora está compartilhando. Deixa eu ver. Pronto, tá. Então vamos começar. Então, eu sou o residente Jonas Vieira, né? Atuo na Escola Maria do Carmo Bezerra, em Acarape, com a disciplina Linguagens e Códigos e suas tecnologias. Faço parte do subprojeto Letras, Língua Portuguesa, da Unilab Ceará. E hoje a gente vai trabalhar os conceitos de intertextualidade e interdiscursividade. E como a gente consegue perceber a presença dessas formas, né, de textos, porque texto é toda e qualquer sentença que constitui comunicação, né, mas que a gente vai trabalhar esses dois conceitos nos gêneros cartoon, especificamente, tá bom? Então, vamos lá. Vou explicar, né, o que é o conceito de intertextualidade e depois de interdiscursividade, para que vocês compreendam, né, de forma didática e separadamente, para depois haver o encontro desses dois tipos de conceitos que são muito interessantes. Tá? A intertextualidade, provavelmente, vocês já muitas vezes já tiveram contato. Um exemplo mais clássico de intertextualidade é se vocês pararem para pensar um pouco e lembrar do período quando vocês estavam na educação infantil, na alfabetização, e nas áreas iniciais que vocês tinham contato com aqueles contos clássicos, né? Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, etc. E com o decorrer dos anos, vocês foram tendo contato com tirinhas, charges, cartoons, ou até mesmo releituras desses contos clássicos, mas trazendo ali uma recriação, uma reconstituição de sentido. Então, quando vocês param para pensar sobre esses textos, né, e essa reconfiguração de sentido, a gente está falando sobre intertextualidade. Porque a intertextualidade é quando há a presença de um ou de mais de um texto dentro de um outro texto, mas que nesse outro texto, a partir da intenção, da necessidade e do objetivo do autor ou autora, vai trazer ali uma reconfiguração de sentido que vai proporcionar uma reflexão ou uma crítica ou uma paródia, seja como for, uma intervenção a partir do texto já constituído. Então, segundo Cavalcante e Fari Carvalho, 2017, essas autoras elas asseveram que a intertextualidade ela vai se referir à combinação entre mais de um texto, né? Haja visto que na intertextualidade um texto se relaciona de forma dialógica com um outro ou outros textos já constituídos, ocorrendo o encontro de duas materialidades que vão se cruzar. Isso pode ser essa alusão, né? Vou usar esse termo. Pode acontecer a partir da composição do gênero, ou até mesmo da materialidade do texto em si, ou do estilo do autor, da autora, né? Seja como for, ou de traços imagéticos, seja como for, a intertextualidade, grave isso no coração de vocês, né? Ela ocorre quando há a materialização de um texto já constituído em um novo texto, tá bom? Eu trouxe aqui uma imagem só para vocês conseguirem depreenderem, né, que a gente consegue ver aqui uma moça, assim, de lado, e uma outra imagem mais jovem, né, do qual há a presença da Margarida, que faz parte do grupo do Mickey, né, da turma do Mickey, com a mesma pose, com as mesmas vestimentas. Então, a gente consegue perceber a intertextualidade até mesmo nessa obra de arte, né? Outro exemplo de intertextualidade é quando, com aquela obra-prima, né,
do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, e a Turma da Mônica recria, né? Trazendo uma nova intencionalidade. Desculpa. Então, esse é um exemplo bem clássico. Mas eu trouxe também outras nomenclaturas que vocês podem perceber a intertextualidade, que é o fenômeno da alusão, que é quando a gente faz menção a fatos históricos, ou pode ser eventos, né, acontecimentos marcantes, ou personalidades ou personagens, mas que a gente faz essa alusão para trazer até mesmo forma de exemplificação dentro do nosso texto, né, para assim o leitor em potencial conseguir compreender melhor. Né? Há também a paródia, que é a retomada de um outro texto, mas de uma forma pode ser explícita ou implícita, mas que vai trazer uma denotação de crítica ou de humor, de reflexão, mas geralmente de humor, né? Pode ser ácido, né? Quando se trata de crítica. A citação também é um outro tipo de intertextualidade. Como é que acontece a citação? É quando você retira um fragmento de um texto e coloca no texto que você está construindo. Um exemplo, vocês estão escrevendo a redação do Enem. Vocês precisam respaldar em autores teóricos, né, uma área do conhecimento para validar a dissertação argumentativa de vocês, né, para trazer um embasamento mais forte. Então, quando vocês citam, né, algo de um determinado autor ou autora que é condizente com aquilo que vocês estão dissertando, então você está trazendo uma fragmentação, você está trazendo uma citação, tá? Então, um tipo de intertextualidade também, porque você está se embasando em um outro texto já existente para fortalecer os argumentos do seu. E também a tradução é um tipo de intertextualidade, né? Por exemplo, um texto foi escrito em inglês, né? E quando ele chega aqui no Brasil, vem os tradutores que vão fazer a tradução desse idioma para a nossa língua oficial, que é a língua portuguesa, né? E a partir disso vai trazer, vai haver assim a presença da ideia inicial daquele texto, né? Mas vai fazer adaptações para a gente conseguir compreender. Então, ali a presença da intertextualidade, tá? Vamos para o próximo slide. E o conceito de interdiscursividade? É um nome imenso, né? Parece, mas é diferente da intertextualidade, porque ela vai se materializar geralmente em textos, né? Escritos, né? Ou até mesmo imagéticos também, muitas das vezes. E a interdiscursividade, ela já está mais presente nos discursos proclamados, proferidos, né? E de acordo com Serafim Peixoto, a interdiscursividade ela vai apontar que o discurso só apresenta significado, identidade ou sentido quando ele estabelece relação com outros discursos que ele pode citar dentro do seu discurso ou recriar, né? Podendo ser através da estilização, né? Aquele estilo composicional, ou concordando com o discurso já existente, ou discordando quando há crítica, né? Ou parodiando, trazendo ali humor naquele discurso, né? Ou ironizando, e assim por diante. Então, com o interdiscurso, é preciso que vocês entendam que um discurso ele nunca vai ser independente, ele nunca vai partir do nada. Ele sempre vai partir através de um discurso que já existe. E a partir disso ele pode concordar ou discordar, né? Então, os discursos eles não são constituídos de maneira independente, como mencionei, né? Mas a partir de ligações discursivas que vão ser reguladas dentro do interior dos interdiscursos. Portanto, todos os discursos vão ser atravessados pela interdiscursividade, tá bom? Um bom exemplo é quando há a presença de um discurso marxista, né? Que é algo estrutural da nossa sociedade, infelizmente. E quando há outros discursos em contrapontos, como o discurso feminista, né? Se eu disser que discordo, estou sendo bem leigo, digamos assim, mas na verdade é um contraponto mesmo, né? Ele é bem crítico, é bem ácido a esse discurso. Então a gente vê também até o combate entre os discursos, né? E há quem concorde, há quem discorde, tá? Então vocês conseguem perceber, né, que um discurso sempre vai existir em contraponto a outro, em concordância, seja como for, sempre dentro do interior dos interdiscursos, né? Que é bem evidenciado na imagem que eu trouxe para vocês, como é que acontece aí, né? Isso vai se pautar desde a classe social,
que o indivíduo vive, né, esse ator social, né, desde a sua visão de mundo, né, o que ele defende, a sua ideologia, né, então isso tudo faz com que forme o seu discurso e também os discursos do grupo humano que ele se integra, tá? Eu trouxe um exemplo bem claro para vocês conseguirem perceber, né, a presença da intertextualidade e da interdiscursividade através de uma charge. A charge foi um gênero textual que eu conversei, né, promovi o ensino-aprendizagem na aula anterior, né, mas que eu vou trazer só uma retomada para refrescar a memória, né. O cartoon, né, é um texto verbal e imagético que vai extrair humor, sátira ou ironia de uma determinada situação, que pode ser através de comportamentos, de uma determinada sociedade, uma conduta, né? Mas geralmente ele traz ali uma ironia, algo assim do tipo, uma crítica mesmo, né? E ele tem um prazo de validade que ele se estende de forma maior que a charge, porque a charge ela é efêmera. A charge ela é instantânea, ela é sempre voltada para um acontecimento do agora, né? E o cartoon não, ele vai trazer um comportamento, até mesmo costumes, críticas que podem ser sociais, né? E que tem um tempo, entre aspas, de validade um tanto maior, né? E que pode passar assim alguns anos, e se você ainda fizer a leitura, você vai conseguir compreender, tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês um cartoon que foi selecionado, né? E só de ver, né, a presença de uma farda madrinha, de um balde, uma vassoura, uma moça com um vestido, né, uma carruagem lá atrás, umas estrelas da noite, você já consegue perceber através dessas referências, dessas alusões, que ela está se voltando, né, para um conto que é clássico e mundialmente conhecido, né, que é o conto da Cinderela. Mas quando você lê a fala, né, que está dentro do balão da fada madrinha, vocês conseguem perceber aqui um interdiscurso, né? Vou ler para vocês. A fada madrinha fala o seguinte: vou trocar esse balde e esse esfregão por uma conta bancária lotada e uma carreira de sucesso. Então você só vai precisar casar se realmente quiser. Então, a partir dessa fala, a gente consegue perceber a presença de um discurso feminista, né, de empoderamento, né, de trazer a independência. Porque, pensemos, o conto, né, foi escrito há muitos e muitos e muitos anos atrás, então, portanto, ele trazia referência aos comportamentos e costumes daquela época, mas que a gente consegue perceber o teor machista ali, né, do qual um príncipe, né, através de um baile, vai selecionar a sua esposa, ou seja, a objetificação de várias mulheres, e a partir da mais bonita, né, ele vai lá se apaixonar e vai se casar. Então, a gente percebe a objetificação das mulheres, um sistema patriarcal e também machista, né, porque a ascensão da mulher só poderia acontecer através de um casamento, né? E aqui, quando a fada madrinha diz que vai trocar esse balde, esse esfregão, que eram atividades domésticas direcionadas às mulheres naquele período, né, por uma conta bancária, né, uma carreira de sucesso, ou seja, trazendo já essa independência, essa autonomia, né, a gente já consegue perceber esse empoderamento, né, em um discurso que é contra-hegemônico, uma vez que o discurso machista, infelizmente, é um discurso ainda hegemônico, mas que está havendo em lutas e lutas para quebrar isso, né? Então, a gente consegue ser evidenciado aqui, né, o interdiscurso feminista e também a intertextualidade através das imagens, né, através das referências imagéticas ao conto lendário da Cinderela. Ficou claro? Então, a gente consegue perceber aqui tanto a intertextualidade como também a interdiscursividade, tá bom? E a interdiscursividade aqui, ela é contra-hegemônica, porque ela está contra um discurso que é enraizado e que precisa ser combatido, tá? Essas são as minhas referências. Eu espero que a aula tenha ficado bem elucidativa, bem clara, bem direta, né? Vocês tenham conseguido compreender bem, né, o que eu quis trazer aqui. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Super beijo, super abraço e até a próxima videoaula. Vai ser ótimo.